grande boa noite, uma saudação especial a todos os colegas municipários de Pelotas e também extensivo a toda a comunidade pelotense. Iniciando aqui, hoje, 15 de fevereiro de 2013, mais um programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Na apresentação do programa, eu, Tiago Botelho, diretor do SIMP, estarei conduzindo com vocês o programa até às 20 horas. Sempre lembrando que o SIMP, através do seu programa de TV, que ocorre aqui todas as sextas-feiras ao vivo, nosso programa depois, posteriormente, é disponibilizado nas nossas redes sociais. Então, se você aí que não consegue acompanhar o programa de TV, não tem TV a cabo, ou deseja assistir mais de uma vez, depois que a gente faz aqui nosso programa ao vivo, a gente disponibiliza em todas as redes sociais. Então, iniciando aqui pelo nosso site, www.simpelotas.com.br, nossa página quase que diariamente atualizada, devido a quase todos os dias fazermos matérias. Então, todos os dias, quando as publicamos, nossa primeira ferramenta de comunicação é ali pelo site. Então, sempre acesse para manter-se informado, www.simpelotas.com.br. Também o nosso e-mail, ou seja, se você não recebe as notícias do SIMP na sua caixa de entrada, é sinal que você não tem seu e-mail cadastrado conosco. Então, envie o seu e-mail para simp@simpelotas.com.br. Também temos o nosso Twitter, se você quiser seguir os passos da entidade SIMP, simplesmente ali você acesse twitter.com/simpelotas. E no YouTube, que são disponibilizados todos os vídeos, né, produzidos aí pela entidade SIMP, festas, mobilizações, assembleias gerais, enfim, né, a parte audiovisual da entidade nós postamos no nosso canal de vídeos no YouTube. Então basta você entrar lá no site do YouTube e colocar youtube.com/simpelotas. Entrará no canal que só possui vídeos produzidos por nós. Inclusive, como eu falei aqui anteriormente, o programa de TV, que tão logo aqui a gente termine a nossa programação aqui ao vivo, a gente disponibiliza a gravação já no início da semana seguinte, para que as pessoas possam conferir, reconferir, assistir aí para quem não tem possibilidade aí de ter TV a cabo em casa. E também pelo Facebook, né? Facebook aí, só você colocar SIMP Pelotas, você nos achará, tornar-se um amigo nosso, e também por ali é o canal que a gente utiliza também para informações, divulgação de matérias, enfim. Por todas essas ferramentas eletrônicas são os canais de comunicação que temos com você e com o mundo inteiro, já se tratando aí de internet. E para você ajudar a construir o nosso programa aqui até às 20 horas, basta você mandar uma mensagem de texto para nós. Para isso você manda um torpedo durante a programação, sugerindo, criticando, tirando as suas dúvidas, mandando uma mensagem para o número de celular 9122 8820. Então, se você mandando uma mensagem para nós através do 9122 8820, durante todo o programa aqui, até às 20 horas, você nos ajudará a construir, né, o nosso programa. O Renato logo já estará colocando o número aí na tela, né, da mensagem de texto, e aí através desse número você poderá interagir. Obrigado, Renato. Através desse número aí, que ficará à sua disposição durante todo o programa, você poderá sugerir, criticar, tirar as suas dúvidas, enfim. Hoje o nosso programa aí está bem legal. Nós temos 2 vídeos também aí dos acontecimentos políticos aí que envolveu a entidade SIMP em defesa da categoria ao longo dessa semana. Nós tivemos aí na segunda-feira, no dia do ponto facultativo, que a Prefeitura já havia decretado anteriormente. Na segunda nós tivemos uma reunião aí com o prefeito Eduardo Leite, presente junto com os demais vereadores, inclusive com o tenente Bruno, que estava aqui no programa Aconteça, aqui o programa anterior ao nosso. E vamos informar aí o resultado dessa reunião, como está o andamento da nossa ação judicial acerca aí sobre o Vale Alimentação. Também estaremos informando sobre outras situações aí pertinentes à categoria. Então, fica o convite aí estendido a todos para que permaneçam conosco aí até às 20 horas. Primeiramente, eu vou ler uma mensagem de texto, pois o programa passado recebemos muitas mensagens de texto e só não foi possível ler uma. Eu vou ler uma que chegou agora aqui, né? O do meu colega Vladimir Humano, que desejou um bom programa para nós aqui, para todos que estiverem assistindo, que ele sempre assiste o iniciozinho do programa e depois ele sai para jogar o seu futebolzinho aí de toda sexta-feira. Então um abraço ao Mano, a Danilinho, a Bia, o Gladimir, a toda a família deles lá, um grande abraço. A Sônia lá, ao Chuca, todo o pessoal que está sempre aí na audiência da TVC, em especial em nosso programa. Então, como eu vinha frisado,
ficou apenas uma mensagem na semana passada, que não foi possível lê-la até às 19 horas. E aí nós informamos, né, ao colega ou à colega que nos enviou a mensagem que nós leríamos esta mensagem, que na verdade é uma pergunta, hoje. Então, o final 8447 nos mandou uma mensagem no programa passado, nós estaremos lendo agora aqui e respondendo o seu questionamento. A pergunta é: trabalho 40 horas semanais, enquanto meus colegas de classe, mais artesã de CAPES, ganham o mesmo salário, mas trabalham meio turno, enquanto ela trabalha 2 turnos, que a sua carga semanal é 40 horas. Então, gostaria de informações sobre isso, tendo em vista que estou em estágio probatório. Obrigado. Então, um abração aí ao final 8447. Bom, independentemente da carga horária trabalhada, 40 horas semanais, 30 horas semanais, 33 horas semanais, quando vão saindo os editais dos concursos, sempre está previsto a carga horária semanal. Só que na prática do servidor, quando ele é nomeado, toma posse e é designado para a secretaria respectiva, às vezes é adequada essa carga horária conforme a demanda da secretaria, se ela trabalha por sistema de escala, enfim. Há uma diversidade no cumprimento da carga horária. Muitas vezes a prefeitura nem exige a carga horária total prevista em concurso, os servidores acabam até fazendo menos semanalmente, justamente por essa condição de carga horária. Por exemplo, hoje mesmo a maioria das secretarias, né, cujos trabalhos são de oferecimento de atendimento ao público, funcionam por 6 horas, ou seja, atualmente, né, muitas vão das 8 às 14 horas. E aí 5 vezes 6 dá 30 horas semanais. Mas muitos fizeram concurso para 33 horas, alguns até para 40, mas num sistema de trabalho que não é submetido a sábados, domingos ou feriados, logo não precisam cumprir as 40 horas por não ser exigido, né, da secretaria, da prefeitura. E isso faz com que varie a carga horária cumprida na semana. Como o colega aqui, ou a colega está informando por que alguns colegas ganham o mesmo salário que ela, na verdade pode ter a diferença se dá nos padrões, mas acaba todo mundo sendo o mesmo salário, porque 80% da categoria, colega, ganha salário padrão, aquilo que vem lá escrito no seu contra-cheque padrão. A grande maioria da prefeitura ganha salário padrão abaixo do salário mínimo nacional. Então, uns ganham padrão de 200 e poucos reais, outros de 300 e poucos, outros de 400 e poucos, outro de 500 e poucos, e assim sucessivamente. Ou seja, não chega ao salário mínimo. Mesmo um colega teu, com menos carga horária, que cumpre semanalmente, tenha um padrão maior que o teu, na verdade, o salário de ambas vão ser iguais, porque para todos os servidores que ganham salário padrão abaixo do mínimo, a prefeitura fornece um complemento, que é a Lei Complementar Municipal, que aparece escrita no seu contra-cheque. A soma do valor dessa lei complementar com o seu salário padrão, e a soma de tal lei complementar com o salário padrão desses colegas que ganham mais do que você, na verdade, esta soma culmina num mesmo valor. O valor é R$ 478. O que são esses R$ 478,05? Isso é a base de cálculo. Essa base de cálculo que é estipulada pelo governo anualmente, toda vez que chega o mês de maio, quando a gente discute a database. Então, essa base de cálculo onde reflete todas as suas vantagens. Então, toda e qualquer vantagem que você tenha é calculada sobre este valor de 478. Então, mesmo os seus colegas que têm uma carga horária inferior à sua, ou que trabalham menos tempo semanalmente, como você citou aqui algumas funções, né? Na verdade, esses colegas que ganham mais do que você só ganham nominalmente no padrão. Lá no valor final, você e seus colegas ganham a mesma coisa. E isso é a triste realidade de 80% da categoria dos municipários. Isso engloba desde professores, isso engloba desde servidores todos de ensino médio, cujo concurso foi exigido ensino médio, seja oficiais administrativos, agentes de trânsito, várias funções técnicas. Também envolve todos os servidores cujo grau de escolaridade exigido para o concurso foi primeiro grau. Então, isso faz
né, com que nivele por baixo nessa política ao longo dos anos, de todos os últimos governos aí ao longo aí dos últimos 8, 10 anos, a prática é apenas dar o índice da inflação em cima, né, desta base de cálculo, que é 478 hoje. Então, quando é dado o aumento desse valor da base de cálculo, na verdade é a soma do seu salário padrão e o que falta para chegar ao valor estabelecido para a base de cálculo, de 478. Bom, somando isso, você e seus colegas ficam com a mesma base de cálculo para incidência de vantagens. Ambos ficam iguais. E aí o que acaba às vezes diferenciando são as vantagens que individualmente cada um tem, e que estas tais vantagens são ainda utilizadas para chegar ao salário mínimo. Então é tão triste a realidade que a prefeitura dá um complemento para chegar a uma base de cálculo que já é menos que o mínimo, e aí, pegando este valor de 478, se você não tem mais vantagem nenhuma para incidir, como ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo, somando tudo, somando inclusive as suas vantagens funcionais, a prefeitura utiliza-se das vantagens funcionais de quem as tem para chegar ao valor do mínimo nacional. Então, infelizmente, essa é a prática adotada, né? Espero aí ter respondido, na verdade, aí o seu questionamento, que é nesse sentido aí de carga horária, porque a carga horária é diferenciada e acabam ganhando a mesma coisa, sendo uns trabalhando uma carga horária maior do que os demais, né? Então isso aí é bastante variado. Eu posso te exemplificar, por exemplo, guardas municipais, agentes de trânsito que têm carga horária aí prevista em concurso de 36, em alguns casos 40 horas, né? Muitos desses são sujeitos a trabalhar sábados, domingos e feriados, e mesmo trabalhando sábados, domingos e feriados e a sua carga horária sendo 40 horas semanais, esses profissionais também ganham a mesma coisa que você, que ganha 40 horas semanais, ou seja, o salário padrão são diferentes, mas a base de cálculo para vocês dois, para a sua função, para a do guarda, para a do agente, para a da servente, para a da merendeira e para vários outros, a base de cálculo é igual para todos. Por isso que se faz necessário um plano de carreira, né, que regre os padrões salariais, que acabe, né, com aquelas figuras de complementos nos nossos salários, para que estabeleça-se uma política salarial que comece no mínimo do valor do mínimo nacional, para quem estiver ingressando no quadro, na prefeitura, e no grau de escolaridade menos exigido para fins de concurso. E aí os padrões salariais modificariam-se ou por tempo de serviço ou por qualificação que o servidor a tenha. E também os padrões seriam diferenciados por grau de escolaridade exigido no concurso e por complexidade da função, enfim, demais mecanismos que servem, né, de estímulo, de valorização dos servidores, e isso se chama carreira, que é o que não temos e está prometido aí pelo prefeito Eduardo Leite, pelas reuniões que tivemos com ele, com a vice-prefeita Paula Mascarenhas, com a companhia também do secretário de Gestão Administrativa e Finanças, secretário Francisco Cruz, está prometido aí para, em março, começarmos a discussão, já com o governo, sobre itens financeiros, ou seja, o próprio plano de carreira, o piso nacional da educação dos professores, padrões salariais, né, o próprio valor aí do Vale Alimentação em si. Então a gente já começa a discutir em março, de uma forma bem antecipada, justamente para que quando chegue a nossa database em maio, nós tenhamos já superado praticamente essas discussões técnicas com o governo, cheguemos até as Assembleias Gerais em maio, já trazendo as propostas, para que possamos fazer as contrapropostas para o governo e não deixar para a última hora. Na verdade, o Simples sempre saiu na frente, mas o governo Fetter tinha essa prática aí de nunca responder, na verdade, esses questionamentos, e aí deixava para chegar a database em maio, e quando chegava em maio, colocava interlocutores, né, pessoas que o representavam, como secretário de administração, como procurador-geral do município na época, né, o secretário aí de gestão financeira e de administração, enfim, colocava porta-vozes, que muitas vezes a gente não saiu com resposta nenhuma das reuniões, porque eles tinham que levar ao prefeito, para aí bem posteriormente recebemos alguma resposta, e vocês recordam-se, os mais antigos aí também, né, que muitas dessas respostas nem chegavam diretamente a nós, já chegavam em forma já de projeto de lei lá na Câmara, e muitas vezes nós tínhamos que ir até a Câmara, né, solicitar o apoio dos vereadores para que não apreciassem, não colocassem nenhum projeto em votação que fosse
de respeito dos servidores, sem que antes a Assembleia Geral da categoria deliberasse sobre o tema. Então, nós temos que sempre agradecer à Câmara de Vereadores, que a gente sempre pôde contar com aquele espaço, e estamos vendo aí nessa nova legislatura, com alguns vereadores novos, como o Tenente Bruno aí, e vários outros, que também se colocam da mesma maneira à disposição, e vários colegas desses lá da Câmara, né, servidores, legisladores lá da Câmara, várias vezes aí se colocaram à disposição, e essa nova legislatura aí está demonstrando também isso se demonstrou através da reunião de iniciativa da Câmara, ao nos chamar, né, para interceder essa reunião com o prefeito sobre essa questão do corte do Vale Alimentação, e eles também se fizeram presentes na reunião de segunda-feira, que tivemos com o prefeito, que logo logo a gente já vai estar aí mostrando vídeo e imagens desta reunião, que ocorreu nesta segunda, dia que foi ponto facultativo. Bom, vou dar aqui algumas informações importantes, lembrando a você, servidor público municipal, em especial também aos cidadãos pelotenses, as pessoas que utilizam, né, dos serviços públicos aí de Pelotas. A partir desta próxima segunda-feira, dia 18 de fevereiro, o atendimento ao público será alterado, o horário de expediente das secretarias, da prefeitura em si, para atendimento ao público. Então, como eu falei aqui no início do programa, até hoje o horário de atendimento da prefeitura era das 8 às 14 horas. Então, a partir desta segunda-feira, o atendimento ao público será das 12h30, ou seja, meia hora, até às 18h30, 6h30 da tarde. Então, repetindo, a partir desta segunda, 18 de fevereiro, a partir das 12h30, meia hora, até às 18h30, 6h30 da tarde, será o novo horário de expediente da prefeitura. Então, atenção servidores, comunidade em geral, este é o novo horário. Lembrando também, né, que amanhã acaba à meia-noite o horário de verão. Então você, quando chegar meia-noite, deverá atrasar o seu relógio em 1 hora, ou seja, quando chegar 0 hora, meia-noite, você atrasa o seu relógio para 23 horas da noite. Então, esse início de horário, de novo horário de expediente da prefeitura, culmina aí, né, com o fim do horário de verão. Então, voltando ao horário normal, terminando o horário de verão amanhã, a partir de segunda-feira, funciona o novo horário da Prefeitura de Pelotas, dos seus departamentos, secretarias, enfim, todos aqueles órgãos que atendem externamente ao público. Também aqui, pessoal, tem uma informação importante, chegaram, na verdade, algumas reclamações ao SIMP hoje pela manhã, que algumas pessoas que estão se dirigindo ao Previpel, ao nosso Instituto de Previdência, ali na Rua Padre Anchieta, estão ali solicitando, na verdade, a revalidação das carteirinhas do FAM, do Fundo de Assistência Médica, e que voltou a ser solicitado contra cheque impresso para o servidor provar que é servidor, né? Se não apresentar isso, não estava sendo revalidada tais carteirinhas, seja dos titulares dos seus respectivos dependentes. Isso já é um problema que eu, enquanto representante do SIMP, dentro do Conselho Deliberativo do Previpel, já havia levado o ano passado, que não era necessário nenhuma pessoa ter o transtorno de conseguir uma impressora, ou ter uma impressora, né, imprimir o contra-cheque para levar lá na hora de revalidar a carteirinha e provar que é servidor público, até porque o Fundo de Assistência Médica tem o CIFAM, que é o sistema ali interno do Fundo de Assistência Médica, e ali prova o nome do atual estado do servidor dentro do quadro público. Se ele está afastado, se ele não está, se ele é servidor se ele está no momento em licença, algum tipo de licença ou não, se ele já foi inclusive exonerado do cargo, enfim, o sistema ali do Previpel tem como saber a situação, né, administrativa do servidor dentro do quadro. Logo, não é necessário estar solicitando, né, contra-cheque impresso, né, até porque esse contra-cheque o servidor só apresenta e depois eles colocam fora. Eles não aproveitam aquele papel. Então, além de uma questão aí de sustentabilidade, de ter que estar gastando papel, gastando tinta e depois botando fora isso aí, não havia-se a necessidade de tal procedimento. Então, foi levado
este pedido ao Previpel no ano passado, foi acatado, vinha funcionando muito bem, e aí ocorreu o problema aí de alguns servidores hoje de solicitarem lá a revalidação de tais carteirinhas, foi negado o pedido a estes, e ainda com a orientação de alguns estagiários ali que atendem do Previpel, dizendo que quem tinha a obrigação de fornecer era o SIMP. Vai lá no SIMP que o SIMP imprime. Não, o SIMP não tem obrigação de imprimir contra-cheque a não ser para os seus sócios. O SIMP tem a obrigação de imprimir o contra-cheque para os seus sócios, para fins de desconto, de algum convênio ou algo assim, mas não como papel da Prefeitura de Pelotas de fornecer a todos os servidores estatutários imprimir o contra-cheque para provar que eles estão do quadro efetivo. Então, eu mesmo liguei pela manhã hoje para o Previpel, fui bem atendido ali pelo sistema do FAM, do Fundo de Assistência Médica, né, e foi me informado que tem novas estagiárias trabalhando ali e possivelmente pode não ter sido repassado este tipo de informação às novas estagiárias que atendem ali no balcão. Então já me deram um retorno que prontamente foi dado esse informe hoje, e aí ninguém vai passar novamente por esse transtorno com certeza a partir de segunda-feira. Ok? Renato, eu peço por gentileza só para tu manter o número aí das mensagens de texto, que às vezes algumas pessoas perguntam o número de mensagem, ou tem um número antigo gravado do Douglas ou de alguém, e aí acabam mandando mensagem até para quem não está aqui no programa, né? Então, se puder, por gentileza, manter aí o número aí de mensagem de texto, a gente agradece. Tenho aqui mais uma mensagem, final 7384. Obrigado, Renato. E aí a mensagem diz o seguinte: parabéns pelo programa. Estou curiosa para saber sobre a reunião, embora já li matéria, mas quero saber, além do procedimento jurídico do SIMP, se o prefeito Eduardo Leite assumiu a posição dele, ou ele foi pego de surpresa pelo seu secretário. Um grande abraço, obrigado aí pela audiência. Olha, eu vou estar comentando aqui depois quando eu pedir para o Renato colocar, posteriormente o Renato vai colocar para nós depois quando eu pedir aqui o vídeo da reunião, né, que contém fotos, imagens da reunião, mas posso adiantar o seguinte: o Eduardo Leite sabia desde o início do que estava fazendo. Não existe a menor possibilidade dele, que tem controle do seu secretariado, ter sido pego de surpresa pelo seu secretário, de ter simplesmente permitido que o seu secretário tomasse essa postura de no dia 4 enviar um ofício para o SIMP dizendo que seria cortado o vale alimentação de quem ocupava 2 cargos ou quem tinha 2 matrículas. Dia 4 chegou essa informação para no dia 5 cortar sumariamente destes que ocupam 2 cargos. O prefeito Eduardo Leite assumiu que sabia sim e explicou por que ele tomou essa postura. Ele nos disse na reunião que lamenta a forma abrupta que chegou a informação para o SIMP um dia antes, né, do corte, tendo em vista que ele se estabeleceu como um governo do diálogo, que nos procurou desde o início do mês de janeiro, para mais de uma reunião. Então, na verdade, nos preocupa muito isso aí, porque isso aí não tem desculpa. Isso aí não foi um procedimento que eles definiram do dia 4 para o dia 5. Chegou dia 4 a informação ao SIMP, é sinal que eles já vinham fazendo a estratégia, já vinham montando a proposta de corte do vale. É isso que tem que assumir. A posição política do governo Eduardo Leite foi essa, foi de não avisar, de não comunicar. Tanto é prova que eles não colocaram nada no site da prefeitura. Só foi ser colocado no site da prefeitura alguma coisa acerca do Vale Alimentação na segunda-feira agora, dia que houve a nossa reunião. Porque até lá só o SIMP havia informado. E em tempo real, no próprio dia 4, quando chegou o ofício lá na sede do SIMP. Ok? Mas vou estar detalhando mais quando a gente colocar aqui o vídeo. Recebi aqui uma mensagem da Paula. Boa noite, parabéns pelo programa, assisto sempre. Gostaria de saber se vocês sabem de alguma coisa sobre o piso do magistério, pois soube que o Ministério Público entrou com uma ação obrigando todos os municípios e estados a pagarem o piso. Olha, Paula, nós não temos essa informação de forma precisa. A Prefeitura de Pelotas não foi notificada, isso eu te garanto. Então, não procede que todos os municípios aí tenham sido notificados, né, pelo Ministério Público, até porque o Ministério Público ele só orienta, né? Então, não creio aí que tenha valido aí que o Ministério Público entrou com, ele pode ter entrado com uma ação, isso sim, né, através das denúncias. Já tinha feito isso com o governo do estado,
até tu te recordas aí no ano passado, o Ministério Público Estadual havia ingressado contra o governo do Estado para a obrigatoriedade do pagamento do piso, mas não temos uma informação precisa que tenha obrigado os municípios. Pode ter entrado com uma ação solicitando, mas com certeza eu te garanto, Paula, essa ação ela não foi julgada, porque sequer o município de Pelotas ou qualquer outro município foi notificado para pagar o piso na forma da lei, em forma de salário padrão, sem nenhum tipo de complemento, e aí sim passasse a incidir as vantagens. E enquanto isso, a prefeitura nossa está bem caladinha quanto ao piso. Mas vou falar tudo que a gente tocou nessa reunião de segunda-feira. Nós tratamos sobre o piso, tocamos no assunto sobre o piso, né, inerente aí ao corte do Vale, já que atingiu quase 500 professores, né, e a prefeitura não nos respondeu nada referente a isso aí. Tem uma outra mensagem aqui, final 6934. Se tenho 2 matrículas, sou obrigado a descontar 2 vezes o Previpel Saúde? O Vale Transporte já sei que não. Obrigada. Não, o Previpel Saúde não é obrigado a descontar nas 2. É obrigado quando você é nomeada no cargo, em cada carreira, sumariamente, está na lei municipal, que estabelece aí o acesso ao FAM, o Fundo de Assistência Médica. Após 3 contribuições, o servidor já faz uso do FAM, do Fundo de Assistência Médica. Você não é obrigado a contribuir as 2 vezes. Você pode, a ofício, pedir o requerimento no próprio Previpel e sair do Fundo de Assistência Médica numa das matrículas. Isso é possível de fazer. Não é possível de fazer no Previpel Previdência, porque são 2 carreiras distintas, são 2 contribuições previdenciárias distintas. Mas o Fundo de Assistência Médica, obrigatoriamente, você entra, porque é estabelecido em lei, mas para sair, pode sim, desde que solicite por ofício, né, lá no próprio Previpel, na própria sede do Instituto. Ok? Vamos a outra mensagem aqui. Final 3799. E sobre a Guarda Municipal, vai vir algum aumento de risco de vida? Qual a posição do nosso prefeito? Olha, colega, um grande abração aí para ti, né? Nem para os agentes de trânsito, na minha qualidade que eu sou um, né? Nem para nós, agentes de trânsito, estamos estacionados nos 75%. E vocês que recentemente aí tiveram 110, não há nenhuma fala da prefeitura nesse sentido. Até porque, colega, que aquela plataforma dos municipários, que nós colhemos todas as demandas das categorias naquelas assembleias que fizemos ano passado, já é de conhecimento desde a época enquanto candidato Eduardo Leite, já é de conhecimento o documento que solicita ali, né, o aumento do risco de vida da Guarda Municipal, dos agentes de trânsito, a criação da lei que regre o risco de vida para outras funções que sofrem risco e não são contempladas, como agentes ambientais, agentes da vigilância sanitária, enfim, vários outros agentes, vários outros serviços que a vida dos servidores, a integridade física está colocada em risco. A prefeitura disse que passaria para os secretários responsáveis. Quando tivemos reunião em janeiro com o prefeito Eduardo e Paula Mascarenhas, informaram que as demandas da plataforma dos municipários seriam encaminhadas para cada secretário. No caso de vocês, a Secretaria Municipal de Justiça Social e Segurança. No caso dos agentes de trânsito, Secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana, mas ainda não há nenhuma manifestação por parte dos secretários das respectivas pastas que possuem isso, que possuem essas demandas, mas já te adianto, colega, em março agora, né, já está agendada aí, só falta a confirmação da data, mas março já está previsto para o mês de março, em reunião que tivemos com o prefeito em janeiro, já está definido as reuniões com o SIMP que já tratarão de demandas administrativas. Então, além do plano de carreira, piso salarial do magistério, padrões salariais, com certeza, como é o período que a gente já começa as discussões financeiras, colega, com certeza é o mesmo período que vai entrar as discussões financeiras das especificidades. No caso da Guarda Municipal, é um exemplo, mas te digo assim que não se comenta nada a respeito, nem a titular da pasta da Secretaria de Justiça Social e Segurança se manifestou até o momento, embora são conhecedores do assunto e têm a pauta na íntegra. Ok, colega? E, com certeza, né, já estaremos chamando uma assembleia aí em março, né? Hoje não foi possível aí a gente já divulgar a data da assembleia em março, tendo em vista que o agendamento lá com o auditório externo do Pelotense, parece que nesse período de plantões funciona só na terça e na quinta ou na sexta, mas agora o primeiro só na terças e quintas, às terças e quintas. Como hoje se trata de ser uma sexta, não foi possível de agendar. Terça-feira ligaremos para o Pelotense, já agendaremos o auditório
auditório externo do Pelotense, e confirmado o auditório, já estaremos a partir de terça divulgando a data da Assembleia, e já estaremos aí com certeza no final do mês de fevereiro, já passando nos setores, dando algumas informações aí, porque nessa mesma linha que o prefeito Eduardo Leite corta o Vale Transporte, embora é um benefício indenizatório, mas sem comunicar, sem discutir com a categoria, sem nada, isso serve para todas as outras demais vantagens, serve para todas as outras demais gratificações, porque onde o governo adotou uma postura de avisar de um dia para o outro, sem sequer uma discussão, porque eu até não entro aqui primeiramente na discussão do mérito, se deve ganhar, se não deve ganhar, se 40 horas tem que ganhar igual 2 de 20, a questão não é essa, a questão é que o governo tira da categoria dos municipários para depois fazer caixa e conceder de alguma outra maneira, não tem diálogo nenhum e não conversa nada sobre o tema, mas é o governo que se disse novo e que debateria todo o tema conosco, como assim vinha demonstrando até o presente momento. Então essa cordialidade que vinha, esse acordo de cavalheiros que vinha entre Simp e Prefeitura, foi quebrado pela própria Prefeitura, nesse sentido, né, de ter feito esse corte, de não ter avisado as pessoas, de ter feito essas pessoas passarem por constrangimento, por dano moral, chegarem no caixa do supermercado, em estabelecimentos comerciais, no dia 5, para fazer as suas compras, contando com aquele valor, e aí aquele valor não estava. Muitas pessoas do dia 4 para o dia 5 não acessaram redes sociais, não têm obrigação de estar tendo acesso à internet todos os dias, ainda mais em férias, né? Então isso aí é muito preocupante e isso demonstra que estejamos bem alerta quanto a possíveis retiradas, mexidas em outras vantagens, em outras gratificações. Então temos que estar aí bastante alerta. Bom, vou pedir para o Renato colocar para nós o primeiro vídeo, que o nome do vídeo é Reunião do Simp com os vereadores. Na verdade é um vídeo que contém fotos, imagens. Não foi permitido filmar a reunião, então nós conseguimos coletar algumas imagens dos órgãos de imprensa, cujas imagens constam até o nome dos fotógrafos, para preservar a identidade da pessoa que fez o trabalho profissional. Então, Renato, solta para nós aí, por gentileza, o vídeo Reunião do Simp, que é, obrigado Renato, da reunião que teve aí no dia 11 de fevereiro, esta segunda agora, dia que era ponto facultativo da Prefeitura. Então esse vídeo aí vai demonstrar ao longo dele imagens da reunião, onde estavam aí reunidos vários vereadores, o prefeito, né, e o Simp, através da nossa vice-presidente Tatiane, da minha presença, Thiago Botelho, e da diretora Cláudia Correia. Então nós três estivemos presentes nesta reunião do dia 11, ponto facultativo, uma reunião que iniciou 11 horas da manhã, se estendeu até por mais de 2 horas da tarde, então foi das 11 até as 14h15, e reunião esta aí que contou com a presença do vereador Marcos Cunha, do vereador Viana, do vereador Edmar Campos o Gaúcho, do vereador Marcos Ferreira o Marcola, do vereador Ademar Ornel, do vereador Ricardinho e de um representante do vereador Rafael Amaral. Então esses eram os representantes do Legislativo. E representando o Executivo, estava ali também o Procurador-Geral do município, o Diniz, Francisco Diniz, e também o secretário da Gestão de Administração e Finanças, o secretário Cruz. E, claro, com a presença do próprio prefeito Eduardo Leite, nessa reunião aí de segunda-feira, uma reunião aí muito extensa. E, traduzindo nessa reunião, o prefeito logo de cara aí argumentou, já na inicial da reunião, que o objetivo do corte do Vale Alimentação é, primeiro, a legislação federal que concede Vale Alimentação aos servidores federais prevê que seja por pessoa, por CPF, independentemente de cargos. A lei federal que concede o Vale para os servidores federais. A lei estadual que concede o Vale Alimentação para os servidores estaduais também é na mesma linha, não fornece por cargo ocupado. Só que a nossa lei municipal, porque essa é a concessão do Vale Alimentação, pessoal, para deixar bem claro, ela não é uma lei que é norteada por alguma lei superior. Não existe nenhuma lei superior que direcione, que diga que o vale deve ser pago por pessoa. Isso é
independentemente da esfera, se ela é estadual, municipal ou federal, e compete ao gestor legislar sobre a matéria. A nossa lei municipal, a 5.226, lá do ano de 2006, foi a lei que concedeu o nosso reajuste do nosso salário, que todo ano é editada uma lei para o reajuste do nosso salário. E naquela oportunidade foi inserido o artigo 4º, que criava o Vale Alimentação e cujo texto diz que o Vale Alimentação fica concedido aos ocupantes de cargos públicos e empregos públicos. Ou seja, não determina quem ocupa esses cargos e que quem ocupa estivesse discriminado ali, que fosse o mesmo servidor que ocupasse 2 cargos, não teria direito. Vejam bem, a própria legislação atual até admite duplicidade de interpretação. Pode-se admitir que quando diz ocupantes de cargos, eu estou definindo que quem ocupa são pessoas, mas tanto prova que podem ser 2 pessoas distintas, e se forem, cada uma tem que ganhar um vale para 2 cargos, e se os 2 cargos forem ocupados por uma mesma pessoa, também teria que ser pago o vale alimentação para cada uma, porque o custo é igual. O vale alimentação, ele é inerente ao cargo, sempre vai ser inerente ao cargo, não pode ser inerente à pessoa. Por quê? Porque quando é feito um edital que abre vagas para concurso público, tal edital prevê tantas vagas, tal, carga horária, 20 horas, salário, X, mais vale alimentação. Então o vale e o salário é tudo inerente ao cargo. Não diz no edital, não diz na lei que, caso o cargo ocupado pela mesma pessoa, não será concedido vale alimentação. Então isso tem que ficar bem claro. Primeiro que a lei atual até admite a duplicidade, mas enquanto admite, não tem problema, ela não está proibindo que seja pago a ocupante igual de 2 cargos. Então, a defesa do prefeito Eduardo Leite, ele preocupado que na interpretação dele, como a nossa lei atual não está bem clara, e ele se baseando pela lei federal dos servidores federais e pela lei estadual dos servidores estaduais, a lógica teria que ser a mesma no município de Pelotas. Então ele fez tal ato abrupto, sem discussão, sem diálogo, sem conversar com a categoria, sem deixar para março, que é o período que nós estamos agendados com o governo para discutir itens financeiros, ou seja, não dialogando, não conversando nada, o prefeito disse que teve que cortar assim abruptamente, sem aviso, sem nada, justamente com uma certa precaução, um certo receio de poder estar cometendo uma ilegalidade. Mas quando nós ou informamos que desde 2006 até hoje é pago o vale alimentação desta maneira, que nunca o Tribunal de Contas do Estado apontou irregularidade, o prefeito disse que esse argumento não serve para ele. É lógico que não vai servir para ele. Se a posição dele é política, não é técnica. A posição dele poderia ser técnica se tivesse lei que norteasse como deveria ser as leis municipais. A posição dele poderia ser técnica se a lei municipal tivesse claramente escrito que fosse pago por servidor. Não diz isso, aí seria técnica. E o prefeito em nenhum momento assume que é técnica. Ele diz que é a pelo contrário, ele em nenhum momento ele assume que a posição sua é política. Ele sempre defende que a sua posição é técnica e depois, consequentemente, política. Depois, num terceiro viés, ele diz que é para fazer justiça com os servidores, que não é justo que um servidor de 20 horas, mais 20 horas, que totaliza 40, ganhe R$240, e um servidor de concurso de 40 horas não ganha a mesma coisa, ou seja, o que tem 2 carreiras de 20 ganha o dobro. Pessoal, a posição do SIMP, ela é muito clara, muito clara. Se o vale alimentação, na visão do prefeito, for por carga horária, não tinha que estar tirando desses servidores que ganham 20 mais 20. Era para dobrar quem ganha 40 horas. Essa é a política certa e justa. Agora, a gente viu colegas discutindo com outros colegas
nas redes sociais e pessoalmente, mas eu tenho uma carreira de 40 horas, não é justo tu com 20 mais 20, tu professor, tu médico, tu enfermeiro, ganhar mais do que eu se eu faço a mesma carga horária que você, mesmo que o outro contribua 2 vezes, pague desconto 2 vezes e aquele só paga uma vez e contribui só uma vez. Pessoal, o Simp aqui não está para avaliar o mérito, se deveria ganhar ou não. Nenhum servidor teria que estar contente ou feliz porque o prefeito fez justiça tirando do outro colega. Isso é para dividir a categoria, isso é para rachar a categoria. Quer fazer justiça, que o prefeito desse 240 para todos os servidores que ganham o vale alimentação em R$120 que tem o concurso de 40. Porque nem agora com essa ação ele não vai fazer a justiça que ele fala. Porque vai continuar igual. Aquele servidor que tem 20 horas, como professor e outros, esse servidor que tem um cargo só, de 20 horas, ele vai continuar com R$120, certo? E aí o servidor de 40 vai continuar com os mesmos 120. Cadê a justiça aí? Se o outro vai continuar trabalhando o dobro em carga horária e o outro vai continuar ganhando igual ao que trabalha 20. Está aí a prova que o prefeito não está fazendo justiça nenhuma, nem com esse que ficou feliz porque tirou do colega. E vejam bem, a prefeitura vai fazer um caixa mensal com essa retirada de vale alimentação de R$50 mil mês. E aí eu pergunto para vocês, será que quando chegar a database em maio, o prefeito vai dar o piso nacional do magistério? Que engraçado, o piso é lei. O piso nacional da educação é lei federal. Aí é engraçado que aí o prefeito não tem preocupação em cumprir a lei que é federal, que já foi julgada no Supremo Tribunal Federal, que a governadora lá do seu partido defendeu veementemente, e ele inclusive também defendia a atitude da sua governadora, quando ela ingressou no STF pedindo para que não pagasse o piso estadual. E não estamos defendendo partido nenhum. O Tarso também é culpado. O governo PT também é culpado, porque não cumpre também o piso. Isso aqui a gente fica extremamente à vontade. O Simp não tem ideologia partidária, graças a Deus, nessa nossa gestão, nas 2 últimas gestões, na última e nessa que a gente iniciou, quando vencemos as eleições do Simp ano passado, foi uma característica forte da nossa direção, nenhuma ligação a partido nenhum. Fizemos o debate, os 2 turnos com todos os candidatos, dando tempos iguais, dando oportunidades iguais. Agora, engraçado, o prefeito corta o vale com medo, com uma precaução de que possivelmente ele possa um dia responder por isso. Agora, o piso nacional da educação, que é lei, não precisa cumprir. Essa não precisa cumprir. Outro exemplo que eu dou, que o prefeito não se preocupa com economia. Recentemente, eu falei isso aqui no programa passado, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul notificou o prefeito Eduardo Leite, que é o atual prefeito, de uma ação tomada pelo prefeito Fetter, lá em 2010, quando o prefeito Fetter sancionou a lei da reforma administrativa, que era a lei que previa ali vários cargos, como gerente, superintendente, líder de equipe. Então foram criados 450 cargos desses que eu citei aqui. E o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul considerou inconstitucional a criação desses cargos, porque não são cargos específicos de departamentos para serem ocupados por cargos de confiança. Então o Tribunal de Justiça notificou o prefeito Eduardo Leite para que ele exonerasse os 450 cargos de confiança que ocupem tais cargos, tá? Que ocupam atualmente esses cargos, que ele exonere os cargos de confiança que ocupam estes cargos de gerentes, superintendente, líder de equipe, e que ou extingua esses cargos, ou que tais cargos sejam ocupados por servidores de carreira. E mesmo esses cargos ocupados por servidores de carreira, isso daria uma economia muito grande para a prefeitura, porque aquela reforma administrativa foi o plano de carreira dos cargos de confiança, porque ali está bem claro, um mesmo cargo, se ocupado por um servidor de carreira, o servidor vai ganhar uma FG, uma função gratificada, cujo valor da FG é a metade do valor, caso o cargo sendo ocupado por um cargo de confiança.
Então o cargo de confiança, ele ganha o dobro ocupando o mesmo cargo se aquele cargo for ocupado por um servidor de carreira. Então, por exemplo, líder de equipe, um gerente de setor lá, se é um servidor de carreira que ocupa o cargo de gerente, ele vai ganhar o salário dele normal, da função dele, e vai ganhar uma FG, cujo valor é 50% do valor previsto para aquele cargo. Agora, se aquele cargo de gerente é ocupado por um cargo de confiança, ele ganha o dobro. Ele ganha o dobro. E aí o Tribunal de Justiça notifica o prefeito Eduardo Leite para extinguir esses cargos de confiança que ocupam tais cargos, ou que tais cargos sejam ocupados por servidores de carreira. O prefeito Eduardo Leite, pasmem, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal porque ele não entende que é inconstitucional. Quer porque quer manter os cargos de confiança. Agora, se a gente for fazer as contas, tira esses cargos de confiança que ocupam esses cargos, ou coloca servidores de carreira dentro desses cargos, eu tenho certeza que a economia que a prefeitura vai fazer mensalmente, 3, 4, 5 vezes maior do que o vale alimentação tirado dos servidores. Agora, é mais fácil mexer na parte mais fraca. É mais fácil mexer no bolso do trabalhador do que tu mexeres com os cargos de confiança e 11 partidos que apoiaram a sua candidatura. Essa é a verdade. Esse é um novo governo. Esse é um novo jeito de fazer política, sem diálogo, sem conversar com a categoria, cortando no bolso do servidor. Não é. E tem várias outras coisas que eu poderia aqui elencar, como aumento de receita no município de Pelotas, sem precisar mexer no bolso do servidor. Revisar as matrizes do IPTU, as próprias fiscalizações em si. Hoje nós temos estação de tratamento de água e esgoto no Laranjal, onde já tem várias ruas com a rede já instalada, e muitos moradores ainda sequer ligaram. A prefeitura, através da própria autarquia SANEP, era para dar um prazo para os moradores ligarem a sua rede de esgotos da sua casa até a rede em si. Passado um período, se não ligassem, teria que multá-las. Por quê? Porque a estação de tratamento de água e esgoto já está no nome. É para tratar a água e esgoto coletados para ter uma melhor qualidade de água, reaproveitamento de água e até para a nossa balneabilidade no Laranjal. Porque todos querem exigir uma água limpa, bem tratada e uma praia boa para todo mundo tomar banho no verão. Mas na hora de pagar pelo tratamento da água e do esgoto ou pagar a ligação, porque depois será cobrada uma taxa mensalmente de água e esgoto, muitas pessoas não ligam. Então tem várias situações que a prefeitura pode pensar em incremento de receita. O ano passado, novamente a Câmara dá incentivos fiscais, ou seja, isenções e descontos a grandes empresas. Descontos e isenções de 7 anos sem precisar pagar água, ou paga só 30% da água consumida, os outros 70% fica a cargo da prefeitura. Empresas aí ao longo do tempo que ganharam 10 anos de isenção de IPTU, ISS-QN, outros impostos municipais para gerar 20 empregos em 10 anos. Para gerar 10 empregos em 10 anos. Olha quanto a prefeitura, ao longo dos anos, vem negando receita. E aí, quando ela precisa fazer receita, mexe no bolso do trabalhador. Então, temos que tratar com seriedade, com clareza, né? E não vemos como positiva em nenhum momento essa decisão aí, né, tomada pelo prefeito. Então, o SIMP já havia ingressado sexta-feira com uma ação judicial, tanto no Juizado Especial Cível, quanto na Justiça do Trabalho. No caso, Justiça do Trabalho para os seletistas, né, para defender o direito dos seletistas que foram atingidos por esse corte de vale alimentação. E no Juizado Especial Cível, na sexta vara cível, mais propriamente dito, para os servidores estatutários. O nosso jurídico já teve a informação que o juiz que cuida, né, do caso, já que a gente pediu em forma de liminar, com urgência, que devolvesse-se os valores aos servidores desse corte abrupto, o juiz, se já não notificou o município de Pelotas hoje, à tarde, notificará rapidamente para que o município dê as suas explicações por escrito, né, que faça a sua defesa, o porquê do corte, para depois o juiz manifestar-se. Então essa é a informação que a gente tem do jurídico, que o juiz já leu o nosso ingresso de ação, já leu todas as nossas fundamentações e que vai notificar a prefeitura para que a prefeitura envie, né, a sua fundamentação
para então o juiz proferir, né, a decisão. Então provavelmente aí semana que vem a gente tenha a decisão aí da nossa ação que nós ingressamos, ok? Eu vou ler aqui umas 2 mensagens de texto e vou chamar um vídeo bem interessante sobre o Vale Alimentação para a gente terminar o programa, mas é um vídeo curto, de 1 minuto e meio e 2, e aí a gente arremata aí os términos do programa. Eu e minha mulher somos municipários e nos sentimos saqueados pelo prefeito burguês. De novo. Como vamos reagir? Grande abraço a todos os companheiros. Um abraço a 1047. A reação é o que estamos fazendo, colega. O SIMP denunciando, buscando na justiça. Em março agora teremos assembleia em março, bem antes da nossa database em maio. Em março estaremos discutindo esses itens financeiros, todos que envolvem aumentos, né, financeiros para a categoria, e vamos iniciar o processo de discussão com o governo bem cedo, para que quando chegue lá em maio, a gente tenha aí, né, com certeza, propostas fundamentadas, positivas para a categoria, porque não aguentamos mais, troca governo, vem governo e a enrolação é a mesma por parte dos gestores. E o SIMP, sempre como um sindicato atento, sai na frente. Foi conforme eu frisei. A prefeitura, até a reunião desta segunda, sequer havia informado no site ou nos jornais sobre a sua ação do corte. Com certeza era com vergonha do que ela tinha feito. E aí o SIMP, que teve que ser porta-voz do governo no próprio dia 4, informar para os servidores, avisar para os servidores, né, da ação que seria tomada aí um dia após, que era o dia 5. Para professores que possuem cargos diferentes, séries iniciais ou diária, em concursos diferentes, tem como reverter a questão dos vales alimentação? Judicialmente é possível? Há risco de demissão? Abraço. Bom, colega, é o que a gente está falando. Só quem tem 2 matrículas, apenas quem tem 2 matrículas, é que pode a ação ser revertida judicialmente, já que o prefeito Eduardo não vai retomar atrás. Ele diz que aceita que o SIMP e os vereadores enviem documentações para ele provando que outros municípios pagam por matrícula, nós já temos alguma documentação sobre isso, que ele vai analisar, mas que até então a sua posição política é de não retroceder. E juridicamente há a chance, tanto que a gente ingressou juridicamente numa ação coletiva, em nome de todos, professores e profissionais da saúde que foram atingidos por essa medida. Mas vamos esperar para ver o que a justiça vai responder, né? Mas todos que têm 2 matrículas e que foram atingidos por isso, os que têm direito, né, a essa ação judicial de possivelmente serem contemplados. Estamos aí a 2 minutos e meio do término do programa. Antes do Renato colocar o vídeo, eu só vou lembrar para vocês, no debate com 5 candidatos a prefeito lá no primeiro turno, que a gente realizou no dia 13 de setembro, nós fizemos uma pergunta para o, na época, candidato Eduardo Leite, para todos. A pergunta era: o candidato se compromete com a manutenção do vale? Também se compromete com a extensão para os aposentados, já que os aposentados não ganham? O candidato se compromete a reajustar o valor de acordo com a necessidade dos trabalhadores, mas reajustar de forma que torne real o poder de compra, já que a cesta básica sempre sobe e o vale alimentação não sobe igual ao vale? Qual o valor que o candidato pretende implementar para o vale alimentação e a partir de quando, se eleito? Nós botamos aí no vídeo que vai dar agora, com áudio que o Renato vai soltar, só um trecho da resposta do Eduardo, onde ele deixa bem claro na resposta que o vale alimentação é um elemento importante, que ninguém desassocia o vale alimentação do salário, porque ninguém pega o vale alimentação e separa do que ganha. O vale alimentação é justamente a pessoa junta o crédito do vale com o salário, que é como se fosse o total da remuneração dela. Ela precisa do vale mais o seu salário para sobreviver. E lá no final da resposta ele diz que o vale alimentação é importante, mas que antes do vale teriam que ser resolvidos os salários. Ele afirma isso. E vejam bem, ele mexeu no vale antes de mexer nos salários. Solta o vídeo para nós aí, Renato. Pode colocar todo ele, porque ele é curto e termina o programa. Mas a terceira questão é a seguinte: vale alimentação. Espero que todos tenham almoçado. O candidato se compromete com a manutenção e extensão para os aposentados e reajuste do valor de acordo com as necessidades dos trabalhadores, tornando assim real o seu poder de compra? Qual o valor que o candidato pretende implementar para o vale alimentação e a partir de quando?
O próximo a responder a questão, candidato Eduardo Leite. 3 minutos, Eduardo. Alguém aqui, olha que risco, vamos interagir. Alguém aqui, quando recebe o salário no fim do mês, no início do mês, no caso, pela remuneração da prefeitura, remunera, separa o salário, isso aqui eu recebi para alimentação, isso aqui eu recebi por causa do risco de vida. Não, o que importa é o dinheiro no bolso. Não, o vale alimentação também é importante, mas primeiro nós vamos resolver o salário. Obrigado, Eduardo. Então vocês viram aí, ele mesmo afirmou, o vale alimentação é importante, mas primeiro vamos resolver o salário. Quando se diz primeiro vamos resolver o salário, primeiro se resolve o salário, depois se mexe no vale. Então prova que eles mesmos se esquecem aí, mas a gente tem os vídeos gravados do debate e vamos relembrar cada vez que for necessário a cabeça dos nossos gestores. Bom pessoal, um grande abraço e nos encontraremos sexta que vem. Somos um bando,